equação de Bernoulli, ela é uma equação que ela vai descrever para a gente, basicamente, a relação entre velocidade e pressão num fluido que realiza um escoamento laminar, ou um escoamento estacionário. Nesse caso, para obter essa equação, nós vamos considerar a tubulação ou encanamento descrito por essa figura que está aparecendo aí. Então aqui nós temos uma figura que ela tem inicialmente aqui uma área A1, o fluido entra com a velocidade V1 e ele se desloca, ele sobe da altura Z1 até a altura Z2. Quando ele sai aqui, ele sai em uma tubulação que tem uma área A2 e vai sair com a velocidade V2. Obviamente essas velocidades vão ser diferentes porque as áreas são diferentes e além disso o fluido tem que subir. Então nesse caso, nós queremos estabelecer uma relação entre a velocidade, pressão e altura inicial, a velocidade, pressão e alturas finais. Com isso a gente vai conseguir obter a chamada equação de Bernoulli. Para isso, vamos considerar o teorema trabalho e variação da energia cinética, que diz que a variação da energia cinética ΔK é igual ao trabalho W. Quais são os trabalhos que estão sendo realizados aqui? A gente vai pensar em dois. O trabalho das forças de pressão, que vão realizar pressão sobre a superfície do fluido, e o trabalho da força gravitacional. Por quê? Porque se eu estou elevando uma massa de um ponto Z1 até um ponto Z2, e essa tubulação está na presença do campo gravitacional, eu vou ter um trabalho das forças gravitacionais que eu chamei de WG. Então, WP é o trabalho das forças de pressão e WG o trabalho da força gravitacional. WG, por sua vez, ele pode ser escrito como menos a variação da energia potencial gravitacional delta U índice G, dado pela equação 133. Essa variação da energia potencial gravitacional vai ser a energia potencial gravitacional U no ponto Z2 menos a energia potencial gravitacional U no ponto Z1. Se a gente lembrar ali dos nossos conhecimentos de física A ou de física 1, a gente vai ter que essa variação da energia potencial gravitacional vai ser uma quantidade de massa M2, delta M2, que sai no tubo, vezes G, vezes a altura Z2, menos a quantidade de massa delta M1, que entra no tubo, vezes G, vezes Z1. Logo, se o trabalho das forças gravitacionais é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional, a gente tem então, substituindo a equação 135 na equação 133, que o trabalho das forças gravitacionais é menos G delta M2 Z2 menos delta M1 Z1, como mostrado aqui na equação 136. Agora que nós já sabemos o trabalho devido às forças gravitacionais, nós vamos calcular o trabalho devido às forças de pressão. Então, na superfície A1, nós vamos ter uma força F1, força de pressão, que empurra o fluido para que ele chegue até a altura Z2. Então, esse trabalho da força F1 é F1 vezes um deslocamento ΔX1 ao longo da direção de X, mais F2 vezes um deslocamento ΔX2 ao longo da direção de X, como exemplificado nessa figura. No entanto, a força F1 e força F2 pode ser escrita em termos das pressões e das áreas. Então, a força F1 vai ser menos P1A1 vezes o vetor N1, F2 menos P2A2 vezes o vetor unitário N2. Os vetores N1 e N2 são vetores unitários que apontam paralelamente à superfície de área A1 e A2, como nós vimos anteriormente, quando foi definido a parte de pressão. Assim, se nós substituirmos as equações 139 e 138 na equação 137, nós obtemos a equação 141. Nessa equação, nós temos que resolver os produtos escalares N1 escalar com x e N2 escalar com x. Lembrando que x é o vetor unitário que aponta na direção do eixo x. Se nós repararmos nessa figura, essa figura aqui ela descreve em detalhe os vetores unitários N1 e N2 e as forças F1 e F2.
Note que o vetor unitário n ele aponta na direção contrária tanto da força F1 quanto da direção x. Então, o produto escalar entre o vetor unitário n1 e a direção x vai ser menos 1. Por outro lado, o vetor unitário n2 aponta tanto na direção de F2 como na direção do eixo x. Logo, o produto escalar n2 vezes x vai ser igual a 1. Levando isso em conta, podemos escrever a equação 142, que descreve o trabalho realizado pelas forças de pressão para levar o fluido, uma quantidade ΔM1 de um fluido, até a posição Z2. Bom, mas a gente não acabou ainda, longe disso. Porque o trabalho total é a soma dos dois tipos de trabalho. O trabalho das forças de pressão e o trabalho da força gravitacional. O trabalho da força gravitacional é dado pela equação 136 e o da força de pressão, como acabamos de obter, pela equação 142. Substituindo a equação 142 e 136 na equação 132, nós chegamos na equação 147, que é o trabalho total realizado para deslocar o fluido ao longo dessa tubulação. Mas nós sabemos que esse trabalho tem que ser igual à variação da energia cinética, devido ao teorema trabalho e variação da energia cinética. A variação da energia cinética vai ser meio da quantidade de massa ΔM2 que sai, vezes a velocidade V2 ao quadrado, menos meio da quantidade de massa ΔM1 vezes V1 ao quadrado. Agora, de posse da equação 131, que é o teorema variação da energia cinética e trabalho, da equação 147, que descreve o trabalho, da equação 148, que descreve a variação da energia cinética, nós podemos substituir ambas as equações, 148 e 147, na equação 131 e obter a expressão 150. E agora, essa equação aqui, a gente vai trabalhar um pouco sobre ela, para chegar numa equação que relaciona a velocidade e pressão e altura. E aqui nós já temos essa relação. Aqui nós temos a velocidade de saída, V2, a velocidade de entrada, as alturas Z2, Z1 e as pressões P1 e P2. Mas ainda a gente pode simplificar um pouco mais ela. Então vamos reparar aqui que a gente tem os produtos A1V1 ΔT e A2V2 ΔT. Na aula anterior, nós vimos que esse produto A1V1 ΔT vezes a densidade é igual à quantidade de massa que entra. Da mesma forma, então nós podemos escrever que A1V1 ΔT vai ser ΔM1 por ρ e A2V2 ΔT vai ser ΔM2 por ρ, que é a densidade. Logo, substituindo essas equações, a 153 e 152 na equação 150, nós obtemos a equação 154, onde eu tenho agora aquela parte da área e da velocidade, ΔT, foi substituído por ΔM1 por ρ e ΔM2 por ρ. Continuando, a quantidade de massa, ΔM1 e ΔM2, é igual. Por quê? Desde que eu tenha um fluido que não seja compressível, ou seja, se o fluido é incompressível, se aquele encanamento não tem furo e não tem fontes de entrada de mais fluidos, a quantidade de ΔM1 que entra num certo intervalo de tempo ΔT é igual à quantidade de ΔM2 que sai. Eu vou chamar simplesmente de ΔM. Então, trocando ΔM1 e ΔM2 simplesmente por ΔM, a gente chega na equação 156. E nessa equação, eu identifico que eu tenho o termo ΔM comum em todos os termos dessa equação. Logo, eu posso dividir essa equação toda por ΔM e eu chego na equação 3,57. E aqui, eu já fico com uma equação que envolve basicamente a velocidade, altura e pressão. Para simplificar um pouco mais essa equação, vamos separar os termos que têm índice 2 de um lado e os termos que têm índice 1 de um lado, do outro lado. Então eu fico aqui com meio de V2 ao quadrado mais GZ2 mais P2 sobre ρ igual a meio de V1 ao quadrado mais GZ1 mais P1 sobre ρ. O que eu posso fazer agora? Posso multiplicar todo mundo por ρ, pela densidade, para tirar a densidade do denominador, e chego na equação
3.159. Essa equação 3.159 é a chamada equação de Bernoulli. E nota que essa equação ela relaciona a velocidade, altura e pressão em um ponto com a velocidade, altura e pressão em um outro ponto. Então ela é válida para o escoamento de fluidos ideais, por quê? Porque não tem atrito, o fluido é incompressível e, além disso, escoa no regime laminar ou estacionário. Nas próximas aulas, nós vamos ver aplicações dessa equação nos mais diversos sistemas simplificados que nós podemos estudar. Até a próxima aula.